Bom, dando continuidade aos nossos estudos em Romanos, no capítulo 1, agora nos versículos 5 a 7, Paulo diz que, através de Jesus, nós recebemos a graça e a missão de pregar. Ele, Paulo, recebeu a graça e a missão de pregar. Para louvor do seu nome, pregar o quê? A obediência da fé entre todas as nações. E fazem parte destas nações os romanos, certo? Ou a Igreja de Roma, a quem a carta está sendo direcionada. Então ele diz à Igreja de Roma: vós sois chamados de Cristo. Vocês foram chamados à santidade. Paulo usa muito essa palavra, chamados. Ele fala acerca dele mesmo, que ele foi chamado para ser apóstolo, que ele foi escolhido para anunciar o Evangelho. Lá em Gálatas, Paulo diz que desde o ventre da mãe dele, né, aprove Deus, né, desde o ventre da mãe dele, ele foi separado. E aí, no tempo certo, quando aprove Deus, Deus chamou ele pela sua graça. Então não foi por nenhuma obra que Paulo tenha feito. Paulo foi perseguidor da igreja, né? Até que no caminho de Damasco, onde ele já havia pedido cartas em Jerusalém para ir a Damasco prender cristãos, então nesse caminho Jesus aparece para ele e o converte de maneira absolutamente impactante, extraordinária, né? Então ele foi chamado pela graça e o Filho de Deus foi revelado através da vida de Paulo, né? E aí ele passou a pregar aos gentios. É o chamado dele, né? Como ele fala aqui, escolhido para anunciar o Evangelho de Deus. Então, esse chamado que é utilizado, né, para com a igreja de Roma, vocês foram chamados de Cristo, vocês foram chamados à santidade, é o mesmo chamado com que Paulo diz aqui, é esse chamado eficaz com que Deus traz alguém para cumprir um propósito. Se nós formos até a carta aos Coríntios, onde Paulo escreve à igreja de Corinto, nós vemos algo similar. Ele escreve assim: vede, pois, quem sois, irmãos, vocês que receberam o chamado de Deus. Vocês receberam o chamado de Deus. Não há entre vós muitos sábios. Olha só. Não há entre vós muitos sábios. Ou seja, Deus não chamou muitos sábios. Não há entre vós muitos poderosos. Deus não chamou poderosos. Não há muitos de família prestigiosa. Deus não chamou muitos de família prestigiosa. Mas Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Então Deus, em todo o tempo, escolhe não muitos poderosos, não muitos sábios, não muitos de família prestigiosa. E por que Deus age assim? Para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois de Deus. Vós sois dele, em Jesus Cristo. Então, esse chamado a que Paulo fala em Coríntios, onde não foi chamado muitos sábios, não foi chamado muitos poderosos, Deus escolheu as coisas loucas, as fracas, ou seja, tudo aquilo que o mundo considera como insignificante, Deus escolheu para confundir as que o mundo considera
como sendo alguma coisa. Escolha, desígnio de Deus. Muito parecido com o chamado pela sua graça. Não depende de obras, mas da graça de Deus. Então, quando Paulo fala aos romanos, né, que vocês fazem parte de parte destas nações, né, aqueles que foram chamados, né, dentre as nações, dentre essas nações, né, Paulo diz aos romanos: vocês são chamados de Cristo. Vocês também são chamados de Cristo. Vocês foram chamados à santidade. Então esse chamado é um chamado eficaz, um chamado específico, equivalente àquilo que nós vemos em 1 Coríntios, onde Deus escolheu, Deus escolheu, Deus escolheu. Uma outra maneira que Paulo utiliza para dizer como funciona esse chamado ocorre em 1 Coríntios 4,6. Olha o que Paulo diz. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, Paulo está fazendo alusão aqui à criação do mundo, né? Quando Deus disse lá em Gênesis 1, haja luz, e houve luz, né? Então diz que é Deus quem resplandece em nossos corações, ele resplandece em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Uma outra maneira de se falar desse chamado é que ele ocorre quando Deus, segundo a sua graça, resplandece nos nossos corações a luz. Que luz? Deus abre os nossos olhos para conhecer Cristo, a glória de Deus em Cristo, a beleza de Deus em Cristo. Em outros textos, Paulo diz que Jesus é a imagem do Pai. Ele é a perfeita imagem do Pai. Então, quando olhamos para Cristo, vemos a glória de Deus. Só que é necessário que Deus diga isso, que Deus retire esse véu dos nossos olhos, que Deus faça essa luz resplandecer em nossos corações para que a gente consiga enxergar essa glória de Deus em Cristo. Do contrário, tudo que nós olhamos ao ver Cristo é um homem comum como qualquer outro, e não aquele que carrega em si, né, toda a plenitude de quem Deus é. Como Paulo fala em Filipenses 2, ele diz que em Cristo habita plenamente toda a divindade, né? Em Cristo habita tudo aquilo que o Pai é. Em Efésios, Paulo também diz como funciona esse chamado, né? Ele não usa a palavra chamado nesses textos, mas você começa a perceber como Paulo identifica que a maneira como nós nos convertemos é uma ação soberana de Deus em nossos corações para fazer brilhar o conhecimento de Deus, para fazer enxergar a glória de Deus, e é isso que Paulo chama de chamado, né? Ele diz assim em Efésios que Deus nos vivificou, ele nos deu vida, né? Não foi isso que Deus fez com Paulo lá no caminho de Damasco? Ele deu vida a Paulo, né? Ele chamou Paulo, ele deu vida a Paulo quando ele estava morto em suas ofensas e pecados. Então essa é a nossa condição, estamos espiritualmente mortos. E que em outro tempo, né, andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, Satanás, né? É assim que nós, antes de sermos chamados, com esse chamado de vivificação, andávamos.
segundo o curso desse mundo, segundo Satanás, o espírito que opera nos filhos da desobediência. Nós também éramos desobedientes, também andávamos errantes, também andávamos segundo o curso desse mundo. E diz aqui, mas Deus, vê a ação soberana de Deus e da sua misericórdia, riquíssima em misericórdia, com o grande amor com que nos amou. Então, a misericórdia e o amor de Deus nos chama de maneira eficaz, efetiva, para sermos dele. Quando nós estávamos mortos, ou seja, não houve nenhuma participação nossa, estávamos mortos em nossas ofensas, ele nos vivificou, ele me deu vida, nos deu vida. E isso tudo pela graça sois salvos. Ele nos ressuscitou, é isso que se faz com mortos, você os ressuscita. Então, o que nós precisamos ver é que esse chamado a que Paulo se refere, quando ele diz no versículo 6, das quais fazeis também parte, né? Vós, chamados de Cristo, a todos vós que estáis em Roma, amados de Deus e chamados à santidade, Paulo está se dirigindo à igreja de Roma. Então ele está dizendo, vocês estão crendo, vocês estão indo de encontro a tudo aquilo que o Império Romano é. Vocês estão expondo as suas cabeças, né? Porque durante o Império Romano, você declarar que há um outro filho de Deus além de César era expor a cabeça à morte, né? Expor a sua própria vida. Paulo está dizendo, vê que vocês foram chamados de Cristo, chamados à santidade. Vocês receberam, como diz em 1 Coríntios, o chamado de Deus. E no caso de Coríntios, não há muitos sábios, não há muitos de família prestigiosa. Deus escolheu coisas loucas, Deus escolheu as coisas fracas, Deus escolheu as coisas vis. Então esse chamado é um chamado especial, como Paulo recebeu. É a maneira como todos nós que nos convertemos a Cristo, que somos trazidos pela ação do Espírito de Deus, a verdade, a obediência da fé, são aqueles a quem se refere esse chamado.